YouTube, tudo bem? Aqui é Marcelo do canal Marcelo Help com uma aula para vocês de RLM. Vamos para as dicas. Aí eu coloquei o material na descrição, tá? São 3 folhas, são mais ou menos 3, 4, 5 questões, se eu não estou confundindo, e vamos discutir esses pontos principais e básicos, que são muito importantes. Em raciocínio lógico, temos raciocínio lógico nas provas de polícias, INSS e outras provas assim, no caso aqui, que é uma regra com preposições, tá? Se você pegar seu material aí, você vai ver a questão que eu coloquei como número 1. Considere a seguinte proposição. Todos os profissionais formados pela Faculdade Alfa estão empregados, admitindo que ela seja falsa, então, certamente, o que vamos pensar aqui, pessoal? O importante pensar nessa questão, eu peço desculpa, sou no fundo, o cachorro, tá? Posso controlar, é o que? Principalmente o PF que eu coloquei aqui, sigam o PF, gente. Preparação, atenção e foco. São os 3 pilares. A gente deve pensar nas negações do conectivo, tá? Conforme eu coloquei aí em vermelho, você pegar e ver ele, o que pode mudar? Existe pelo menos um, todos, nenhum. Nesse caso, a gente vai ver o que se aplica aqui nessa questão, tá? Então, se a gente for ver, é o que eu considerei aqui da figura do celular. A gente vê aqui essa figura, um monte de celular, tá? Você pode ver que tem de várias cores. Mas você vê todas as cores, mas você vê somente uma branca. Você pode falar, existe pelo menos um branco. Ali há muitos celulares, mas não há um branco. Não, você tem que negar. Por quê? Existe um branco. A gente vê na figura isso. Existe. Que nem você chegar no auditório, pessoal, dizer, todos aqui são casados. Alguém levanta a mão, dizer, eu não sou casado. Então foi uma negação. Então vamos pegar aqui, tá? E vamos colocar aqui na lousa, né? Porque eu falando é monótono. Então, vamos colocar na lousa essa dica de RLM. Eu já peço, curtam, se inscrevam, deem o seu like. Caiu aqui, eu vou pegar, tá? Desculpa aí. É fogo. RLM, tá? Raciocínio lógico matemático. O nosso PF olhando aqui, galera, o que eu disse, ó, todos são grandes, beleza? Qual seria a negação ou negar ou equivar? Leia. Tá? Seria equivalência. A gente está falando de equivalência. Seria, pelo menos, existe nenhum. Todos. Então, pessoal, aqui seriam algumas dessas nossas negações equivalentes. Porque nega sua afirmativa. Você dizer, ó, todos aqui são casados. Acabou de negar, o que eu acabei de falar. Então, esse é o ponto dessa primeira questão. Aqui nesse caso, não tinha conectivo, tá? Você não vai ter que buscar o conectivo ou vou, que a gente usa o esqueminha, que é o quê? Eu já vou adiantar, tá? Outro ponto lá da frente do material. Temos conectivos ou e sim, então
e a negação, tá? O que eu tenho que saber na prova, Marcelo? Simples. Seguinte. Você pega, pode ser simplesmente ter visto para você não. O ou tem esse símbolo. Você pode pensar, vou. E ele muda, você pensa assim, se ele está para cima, vai, baixo. Mudar. Então vai ficar o E. Se a gente for ver, o E é esse. É só pensar. A 100 meio. Você usa tudo para são técnicas, tá? O sim, então, e então. Nossa, tá errado, depois procurou outra aula, tá? Aqui é uma dica especial básica. Eles são considerados essa seta. E eles mudam. Por exemplo, o E. Se quando o ou vai para cima, o E vai para baixo. E aqui? Aí aqui você vai dizer, Marcelo, não sei. Pode ser os dois. Os dois. Como? Quer dizer que tanto no sim, então, e no então, ele pode ser os dois? Pode, galera. Isso é engraçado, né? Como é o ponto aqui? Porque você pode ver os conectivos, a gente tem o ou, mas isso é mais complexo. Aqui é uma das básicas. Creio que na sua proposta tem um complexo, mas aqui eu vou dar as básicas, tá? Depois, se vocês pedirem outra aula, eu vendo algo mais complexo, tá? Isso aqui é o que a gente tem que saber de conectivo. Isso está no material menos a parte do então, tá? Eu deixei especial para aula. Então vejam a aula. Eu bolei o material, tá, galera? Material bem legal aí, com figuras, explicação. Você vai prestar atenção nesse material e vai conseguir resolver questão. Você viu que tem questão aí. Isso é uma questão recente, 2018, 2019, tá? Agora vamos pegar, a gente já bateu a primeira página da gente, tá? A resposta como dita, essa questão de todos os profissionais formados pela Faculdade Alfa que estão empregados é a B. Existe pelo menos um profissional formado pela Faculdade Alfa que não está empregado, tá? E vamos ver aqui o restante das nossas informações que batemos uma página. Vou tentar deixar essa aula não ficar tão comprida, tá, galera? E nem a outra de 15, mas não sei se eu posso garantir isso, tá? Vamos lá. A2 do segundo esquema. Aqui são tipos de preposições. Galera, eu vou explicar antes. Aqui tá. Você vai pensar. Menino é belo. Que pode ter um conectivo. Então, beleza. Mas aqui você pode ver que é uma frase. Uma. Não pode ser considerado simples. Tá? Quando a gente trabalha com duas frases, que eu vou pegar aqui agora, que é o seguinte, eu vou ficar quieto umas horas, pessoal. Eu tô pensando em bolando a frase, não adianta nada vir aqui você vê, sai da cabeça, não é do nada. Que é a
tia ficou bem bonita. Ou, que aqui é um caso de o menino brincou com a bola. Nós temos duas frases aqui. O que você vai prestar atenção? Essa questão é só de classificação. Mas aqui você vai prestar atenção ou se for uma ligação, se for uma equivalência, se for uma tautologia, que a gente vai ver para frente, e tudo mais uma tabela verdade. Então vamos responder com essas informações que já temos, eu adiantei. Pensa. Aqui eu coloquei o exemplo do biscoito. Biscoito sem recheio, você pensa na simples. Biscoito está com recheio. Pode pensar com recheio também. Mas prefiro a bolacha sem recheio do que a vírgula bolacha com recheio. Ou você pode colocar essa vírgula, pode ter um significado. Em RLM, vírgula tem significado, pode ser conectivo, tá? Que eu te passei lá no início. O que é, tá? Bem simples aqui, galera. Bem razoavinho. A gente não precisa bater tudo, não dá tudo de uma vez. Você não vai entender tudo de uma vez. Tá? São divididos. Se a gente for ver no curso, são divididos em módulos. Muita coisa. Eu não coloquei psicotécnico aqui. Então, eu vou deixar para outra aula. Não vou te explicar de uma vez para você não entender. Você vê essa aula. Outra vez que eu sou corrido, demora para postar as coisas. Eu posso postar essa aula até hoje. Eu estou gravando numa segunda. Então, boa tarde, boa noite, bom dia para qual horário que você assistir. Mas aí eu vou deixar para outro, porque aí você aprende esse assunto e aplica com mais questão. Você vai bater na RLM, é em questão. Teoria você tem que saber esse básico. Então vamos lá. Questão 2 aqui. Aí a gente tem a número 1 e temos a número 2 argumentativa da questão. O que eu tenho que saber? Que os cães são felizes, tá simples. Então, você coloca um S aqui. Lembrando, eu te mostrei, possivelmente, que toda frase, raciocínio lógico, a gente tem uma preposição e conclusão. Um início, a primícia e a conclutiva, tá? Então, isso daqui eu acho que eu vou deixar para 2. Se fizer sol, então vamos à praia. Lembrando, galera, aqui é simples, são 2 ou uma que a gente está lidando. Tem umas que vem 3, o máximo é 4. Eu acho que eu já consegui achar uma de 5, mas é bem raro, que dificulta muito a vida da gente. Então, se a gente for ver pelo material, aqui a considerada seria C. Mas, simples. Aqui é uma preposição simples. Vou colocar de preto, tá? Simples. E essa é uma composta. A gente tem 2 frases ligadas. Então, nesse caso seria C. Que nem eu disse. Pensa no biscoito, no desenho que está aí. E bora para frente. Olha, esse material salvo. Estará em link no Mediafire. Embaixo. O material tem 300 kbps, bem pequenininho. Isso é a unidade de medida. Aí você vê, pede informática. Não me pediram aula de informática ainda, tá? Me pediram RLM.
eu estou fazendo aqui, raciocínio lógico matemático. Aí depois pedirem eu faço uma aulinha de informática aí, com as coisinhas padrões básicas. Você pode ver que eu bato básico, bato artigo de lei, separado. Então vamos lá. Vamos para a última aqui. Continuando. Lembrando, pessoal, PF, preparação, atenção e foco. Foca aí nessa aula. É aqui uma mesma dessa 2, tá? Olha o que diz nessa 3. Eu não coloquei, não, você pode colocar aí, tá? Dizer que não é verdade que toda capixaba nasce em Vitória é logicamente equivalente a dizer. O que equivale? Aqui a gente é uma negação, tá? Que é esse conectivo aqui, negação. Qual seria a negação de P não que? Ou se você quiser, C não vê. Você pode usar assim o que está na própria frase, tá, galera? O que seria a negação disso daqui? Simplesmente, o quê? Simples, eu não estou gesticulando, estou meio escorado, porque é mais simples. Eu tenho que ficar muito aqui no quadro. O quadro é mais dinâmico para você pegar, gente. O que seria aqui? Seria simplesmente aquelas frases que eu já te dei. Algum, pelo menos, um, existe um, nenhum. Isso que seria aqui sua frase. Oh, então é isso? Sim. Então, você vai negar? Isso daqui vai ficar C. Olha que simples, galera. Isso daqui é simples. Cai em SESC 3 e 5, quando é a alternativa, padrão normal. E na SESC muda um pouquinho, tá? Eu estou focado aqui para quem é Banca FCC, VUNESP, temos FGV, ADMTEC, AOCP, RBO, SH Dias, IBFC, Fundautec, FGR, Fundações Guimarães Rosa. Então, isso é o foco da gente. A CADEPOL, quem faz academia de polícia aí, os concursos que ela ainda aplica sem trazer uma banca organizadora. Então você pode aplicar isso daqui. Viu? É um material bem simples, tá? Um conteúdo aí que te dá um nexo, um norte para começar. Isso daqui você vai responder uma grande quantidade de questão. Só aquela que for tabela verdade você não vai responder. Tá? Eu vou estar aí, aqui também você não precisa da regra, Neymar, Mané. Eu não vou estar aqui colocando ainda, como eu disse, por pedidos. A gente faz uns blocos bem simples de aula, tá? E é isso, galera. E eu já vou dizendo tchau para vocês aí, tá? Muito obrigado por verem o vídeo, estar aí acompanhando a aula. Eu peço que curtam, se inscrevam, deem o seu like. Ajude a esforçar o canal, gente. Pensa o tempo que eu tiro aqui para estar gravando para vocês. E fale para seus amigos também que isso daqui pode ajudar. Todo mundo que está estudando aí para alguma prova que tem raciocínio lógico e cair, você precisa saber, gente. Então ajude um ao outro. Seja amiguinho, você, bom samaritano, mas a prova é diferente, cada um sua vaga. Mas pense, tá? É isso daí, tá, galera? Valeu. Curtam, se inscrevam, deem o seu like. Comentem no site o que achou, o que precisa melhorar. Marcelo, eu não gostei da aula. Você deu o assunto muito devagar. Você podia ser mais dinâmico. Não acho legal, parece que você não conhece. Ah, eu prefiro um professor. Você não tem camiseta aí como professor. Usa uma roupa sem ser social. Ah, não sei o que. Você fala, é sua opinião. Você fala o que for construtivo. O que for negativo, eu vou tirar o vou ler e nem vou te responder, tá, galera?
Mas valeu aí, tá? Curtam, se inscrevam, falem mais do que vocês querem aí. Muito obrigado, tá? Um bom dia, galera, aí. Vamos nessa. PF, preparação, atenção e foco.